Bom, seguindo a agenda de hoje, então, o que se deve saber sobre o tratamento? E eu tenho a alegria de chamar a vice-presidente da ABCD, a doutora Andréia Vieira. Ela é chefe da Clínica de Gastroenterologia da Santa Casa, daqui de São Paulo, e é também professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa. E ela vem nos trazer, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia, do Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, e ela vem nos trazer algumas respostas para essas dúvidas. Tenha a bondade, Andréia. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, 18º encontro de pacientes, ainda mais com a casa cheia. Realmente é muito gratificante para a gente estar aqui nesse sábado, que não está um sábado tão bonito, mas é o típico da cidade de São Paulo. Então, a gente deseja que realmente seja uma manhã produtiva para vocês. Eu vou trazer um pouquinho sobre o que a gente, vocês, principalmente, têm que saber sobre o tratamento da doença inflamatória. Então, claro que, quando a gente inicia um tratamento para vocês, tanto vocês como a gente, o que a gente mais quer é que vocês melhorem, é que vocês falem, nossa, doutora, eu estou muito melhor, minha diarreia controlou, minha dor abdominal melhorou, minha pele está mais bonita. É óbvio que a gente quer isso, mas hoje, quando a gente escolhe uma medicação junto com vocês, a gente também não quer só que vocês melhorem os sintomas, a gente quer que vocês mantenham sem sintomas, não é só aquela crise que está ali, aguda, muitas diarreias, e que vocês melhorem, não, mas que vocês se mantenham bem, que vocês tenham qualidade de vida, que vocês possam aproveitar a vida de vocês, viajar, passear, comemorar, ir num bom restaurante, sair com os amigos, viver a vida. E, além disso, alguns medicamentos podem trazer efeitos colaterais, e a gente quer que vocês não tenham esses efeitos colaterais. E, como a doutora Marta falou, a doença de vocês acarreta algumas feridas no intestino. E, hoje, o nosso objetivo mais importante de tudo é que a gente consiga cicatrizar essas feridas, porque isso traz um prognóstico muito melhor para vocês. Então, quando o paciente fala, doutor, eu estou tão bem, por que eu preciso fazer colono? Porque a gente precisa ter certeza que essas feridas cicatrizaram, porque, se elas cicatrizarem, com certeza a vida de vocês ela vai seguir uma jornada bem melhor do que se essas feridas não estiverem cicatrizadas. Hoje em dia, para vocês terem ideia, a gente tem vários estudos mostrando que os pacientes que não conseguem cicatrizar essas feridas, mesmo que eles estejam assintomáticos, a gente precisa mudar o tratamento, mudar a nossa estratégia, porque isso é um ponto muito importante. E, além disso, não entrar em falência, Então, eu sempre brinco, eu gosto dessa imagem, que, na verdade, o tratamento da doença inflamatória é um grande casamento. Você não pode deixar nem o noivo fugir, nem a noiva fugir. Então, o paciente ele tem que ter muita essa identificação com o médico, ele tem que casar com o médico, praticamente. Se ele não estiver bem, ele tem que se separar e procurar um outro médico que realmente traga para ele toda esse acolhimento e essa certeza de que a doença está sendo bem tratada. Mas, pessoal, para isso... Opa! Para onde que aponta? Para aí? Isso. Se puder passar o slide para mim, por favor. Foi? Então, na verdade, esses os nossos objetivos é que realmente não entre nunca em falência. Acho que não está indo aqui. Ah, tá. E aí, a gente sempre fala que tem algumas etapas que a gente tem que passar para ter o sucesso desse tratamento. Não é só a escolha do melhor remédio. Vocês vão ver que, hoje, a gente tem muita medicação que já está para vocês usarem, e tem muitas outras que ainda nem chegaram no Brasil, ainda estão em fases finais de estudo, mas que em breve vão chegar, que a gente não vai dar nem conta de decorar os nomes de todas as medicações, de tanta medicação que tem. Mas o que a Marta falou é importante, fazer o diagnóstico com rapidez, com precisão. Quanto mais precoce a gente introduzir o tratamento para os pacientes, melhor para vocês. Aquela doença que tem aí 2 anos do paciente perambulando entre um médico e outro e não conseguiu chegar ao diagnóstico, realmente não é o ideal para a gente. O ideal é que vocês tenham um diagnóstico rápido e que seja preciso. A gente tem que tratar baseado em alvos. Então, é isso que eu falei para vocês, melhorar a clínica de vocês, trazer qualidade de vida, mas também cicatrizar as feridas, diminuir os marcadores inflamatórios.
então eu tenho uma calprotectina que antes do meu tratamento está super alta, agora eu comecei, essa calprotectina caiu, fantástico, estamos no caminho certo. E, obviamente, que a gente quer melhorar esses resultados, não só a curto prazo, mas a longo prazo também. Evitar que vocês precisem ser internados, hospitalizados, precisem fazer uma cirurgia, precisem mudar o tratamento. Então, essa questão de melhorar os resultados a longo prazo é muito importante. E outra coisa muito importante, que às vezes vocês acabam se esquecendo, é que não adianta vocês chegarem para a gente e falar assim, doutor, eu estou ótimo. Mas aí a gente olha para vocês estão com uma carinha inchada, espinha. Por que você está ótimo? Doutora, mas eu não parei o corticoide. Como não parou o corticoide? Não parei, porque se eu parar o corticoide, volta tudo. Vocês estarem bem às custas de corticoide, para a gente, é um péssimo resultado. A gente quer que vocês fiquem bem, óbvio, mas o corticoide, ela é aquela medicação para utilizar para apagar um incêndio. É como se a gente estivesse vendo um incêndio ali e chamasse o bombeiro com aquelas mangueiras para apagar o incêndio. Essa é a ideia do corticoide. Na fase aguda, na fase crônica, jamais a gente deve ficar usando corticoide o tempo todo, porque tem muitos efeitos colaterais para vocês. Então, a gente também não quer isso no essa etapa de manter o paciente com corticoide. Eu já estou vendo aqui paciente que está concordando, que provavelmente já tomou corticoide e viu o mal que faz, não é o ideal. E a gente também se preocupa com o que vocês querem. Eu falei aqui, né, Marta, a gente às vezes vai em evento médico que fala assim, nossa, a gente tem que ter a mucosa cicatrizada. Na biópsia, não pode aparecer nenhuma célula inflamatória. Mas será que é isso que vocês querem? Com certeza não. Né? Vocês, óbvio, querem isso também, mas certamente para vocês que estão aí sentados, é muito mais importante conseguirem estar num evento como esse, sem estar correndo o tempo todo para o banheiro, né? Melhorarem aquela fadiga, aquele cansaço infernal que já acorda cansado. Então, os objetivos de vocês para o tratamento são outros, e é muito importante a gente também estar junto, tentando trabalhar isso junto com vocês. Mas, pessoal, tem uma coisa que é muito importante. A gente não vai conseguir escolher, pode escolher a medicação mais maravilhosa que está sendo colocada como a top de linha no mundo inteiro. Mas, se vocês não forem seguidos, se a gente não estiver vendo vocês, de tempos em tempos, fazendo os exames, isso não vai ser possível. E isso é um problema grande, porque, às vezes, vocês melhoram e falam assim, eu já sarei dessa doença, vou esquecer do meu médico, vou passar lá só daqui 3 anos, 4 anos, vou parar o remédio. Quem aqui já parou o remédio porque achou que estava curado da doença? Levanta a mão. Quero ver se essa... já tem um ali que parou, que inclusive eu conheço há muito tempo, que parou o remédio porque achou que estava bem. Gente, nunca façam isso não é legal. Às vezes a gente recebe mensagens na BCD, doutora, eu estou assim, o paciente o médico que está me tratando mandou eu medicar com essa medicação, mas eu já acho que eu estou bom, posso parar o remédio? Não pode, gente. Remédio não pode. É que nem pressão alta, diabetes. Mas minha pressão está controlada. Está controlada porque estou tomando remédio. Eu tenho diabetes, meu açúcar no sangue está maravilhoso. Por quê? Está tomando remédio. Então, isso é muito importante. Vocês têm que ajudar a gente nisso. Vocês têm que ser monitorizados. E isso às vezes, nós, na nossa correria, a gente não tem como, apesar de ter algumas empresas aí que agora estão fazendo isso, mandam mensagem para o paciente, olha, você tem que voltar em consulta, mas não é legal. Isso aí é vocês que têm que fazer, né? Nós, enquanto médicos, nosso objetivo aqui é diferente, mas vocês têm que estar sabendo que tem que passar no médico, mesmo que estejam bem, que não estejam com nenhum sintoma, precisa estar fazendo os exames, precisa ser examinado, precisa avaliar os marcadores inflamatórios, porque eles trazem informações que, às vezes, antecedem os sintomas de vocês. Às vezes, vocês não estão com sintoma ainda, mas o marcador já está aumentado. Então, isso é muito importante. E outra coisa, às vezes a gente fala assim, tem paciente que fala assim, doutora, eu estou tomando esse remédio, mas eu continuo igual. Minha barriga está distendida, eu estou cheia de gases, eu estou com diarreia, isso não está adiantando nada. Aí a gente começa a perceber, então vamos ter certeza que isso que você está sentindo realmente é da inflamação, é da doença inflamatória. Porque, às vezes, isso que vocês estão sentindo é porque tem um intestino irritável. Eu aqui, por exemplo, se um dia eu tiver doença inflamatória, antes de ter a doença inflamatória, eu já tenho intestino irritável. Então, eu sei que minha barriga é distendida, que eu tenho gás, que de vez em quando eu tenho diarreia, que de vez em quando eu prendo o intestino, eu sei disso. Mas vocês, porque eu sou médica, vocês que são pacientes não sabem. Então, isso é importante, porque, às vezes, isso dá uma angústia no paciente. O paciente fala assim, esse doutor não sabe nada, eu vou procurar outro.
Porque eu estou com sintoma e como que o meu remédio não está resolvendo? Então, eu tenho que mudar de remédio. E, às vezes, algum médico vai lá e muda de remédio sem ter certeza que aqueles sintomas que vocês estão tendo realmente é da doença. Aqui, qualquer um de nós, ainda mais agora, atualmente, que São Paulo está uma onda de gastroenterocolites, qualquer um de nós pode, dentro da doença inflamatória, tendo a doença inflamatória, pode adquirir uma gastroenterocolite viral ou bacteriana. E aí vai no pronto-socorro com muita diarreia, com muita cólica, com vômito, e o médico fala assim, você tem doença de Crohn? Ih, acho que atacou sua doença. E, às vezes, é um vírus, gente. Então, a gente tem que só mudar o nosso tratamento ou mudar a nossa estratégia terapêutica, vamos dizer assim, quando a gente tem certeza que aquilo que vocês estão relatando é realmente inflamação e não é alguma outra coisa que está acontecendo em paralelo com a doença inflamatória, porque também pular essas etapas, queimar um remédio sem ter certeza também não é bom para vocês. Então, essa questão que eu falei para vocês é uma das principais mensagens que eu quero passar com essa apresentação. É isso, gente. A gente tem que estar vendo vocês, tem que estar examinando, vocês têm que fazer os exames, vocês têm que estar ligando para a gente qualquer coisa. Às vezes, o paciente tem algum problema, ou tem que tomar alguma medicação que não sabe se pode tomar ou não. Liga para o médico, manda uma mensagem, pergunta. E isso tem que ser falado com o médico que está te acompanhando, que conhece você, que sabe da sua doença. Porque, às vezes, a gente fala assim, meu vizinho aqui é médico, vou perguntar para ele. Mas ele não sabe, né, gente? Às vezes, ele não tem ainda o conhecimento sobre aquela doença, às vezes, não é da especialidade. Então, tem que ligar para o médico, tem que tomar o remédio. Mas eu esqueci hoje. Hoje deixa, vai. Amanhã eu tomo. Aí, passou amanhã, esqueci de novo. Amanhã, outro dia eu tomo. Não pode, gente. Tem que ter essa questão de vocês estarem muito juntos no tratamento com a gente é fundamental, muito importante. E a gente, quando decide uma medicação que a gente vai usar para vocês, ainda mais hoje, com um arsenal terapêutico cada vez maior, e com certeza cada vez vai aumentar mais, graças a Deus, mas a gente tem algumas estratégias, alguns pontos que são importantes. Primeiro, quem é o paciente que eu estou tratando? Esse é um paciente, ele é jovem, ele é um paciente idoso, ele é um paciente que tem comorbidades, ele é um paciente que já foi operado, ele é um paciente que já abriu a doença com uma coisa mais grave, de precisar tirar uma parte do intestino. Ele é um paciente que tem outras doenças que podem ser influenciadas pelo tratamento. É um paciente que a doença é só intestinal, só tem diarreia, dor abdominal, ou também tem manifestações extraintestinais, dores articulares, alterações na pele, uma alteração nos olhos, alterações no fígado, né? Então, a gente tem que saber quem é esse meu paciente. E aí, pessoal, eu sempre falo para os meus pacientes, quem aqui é meu paciente sabe que eu falo isso, eu sempre coloco uma balança. De um lado, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar os riscos que aquele paciente tem. E, do outro lado, a gente vai colocar os riscos da medicação. E a gente tem que sempre fazer esse equilíbrio. Nenhum paciente deve ser medicado com uma medicação quando o risco daquela medicação é maior do que o benefício que ele pode causar para aquele paciente, para aquela doença naquele momento. Não pode. Então, às vezes, vocês vão ver pacientes que eu vou falar aqui com doenças leves. Ontem mesmo atendi uma menina que nem está morando aqui no Brasil com uma doença de Crohn super, super leve. E ela veio ouvir minha opinião porque a médica do país que ela está morando, ela ouviu a opinião, falou assim, não, eu não acho que você precisa tomar nenhum remédio por enquanto. O que você tem que fazer é acompanhar, de tempos em tempos fazer o exame. Ela ficou super assustada, porque ela foi olhar na internet, ela procurou no chat GPT, opa, tratamento da doença de Crohn, não tratar com nada? Como assim? E aí ela ficou desesperada, e ela me mandou os exames, eu avaliei os exames dela, porque ela, infelizmente, foi uma consulta online, porque ela não está morando no Brasil, que também não é o ideal para a primeira consulta, mas não tinha outra possibilidade. Eu disse, não, mas a sua médica não está errada. A sua doença é muito leve. E nessa localização, que isso a gente também leva em consideração, aonde que está a doença? Para essa localização, dá um remédio, o remédio que vai agir aqui não é remédio simples, é remédio forte. Nesse momento, o remédio é mais forte do que as consequências de você ter a doença sem tratar, de a gente estar se acompanhando você. Totalmente diferente se for uma doença
já moderada, já grave, onde a gente olha o paciente, a gente olha os exames laboratoriais, os exames de imagem, tudo isso que a doutora Marta falou. E a gente tem que levar em consideração cada medicamento, quais são os efeitos colaterais, aumenta risco de infecção, aumenta risco de trombose, pode ter algum efeito cardiovascular, pode desenvolver, por exemplo, uma psoríase secundária à medicação, que é possível nas medicações, principalmente que a gente chama de terapia avançada, vou explicar para vocês. Então, a gente tem que pôr cada um desses efeitos colaterais nessa balança. Mas, pessoal, tem uma coisa, que às vezes o paciente também fala assim, eu estou com a outra paciente que já é a 8ª vez que ela vem no consultório com necessidade de tratar e ela não trata. Ela tem medo, ela olha a bula, ela fala, doutora, eu vou morrer se eu tomar esse remédio. Nunca esqueçam, o principal efeito colateral para vocês, independente da medicação, é manter uma doença inflamatória em atividade. Isso é péssimo para vocês. Às vezes, o paciente não tem medo disso. Ele tem mais medo da bula, que está lá escrito o efeito colateral da medicação, que às vezes acontece em 0,01, quando acontece, por cento do paciente, do que de manter aquela doença inflamada, liberando citocina inflamatória o tempo todo para o corpo, trazendo coisas ruins para o nosso organismo. Então, isso a gente tem que estar sempre ciente e fazer esse peso. E, por outro lado, nós, médicos, a gente está sempre estudando. Toda hora a gente vai para congresso, a gente acompanha os novos lançamentos. Por quê? Porque a gente também quer buscar a eficácia do remédio. Né? Tantos remédios, como é que eu sei que um é melhor do que o outro, o que é uma para um é para o outro? Então, a gente também busca saber qual é a medicação que está boa, né? Que tem uma melhor resposta para aquele tipo de paciente, menos efeito colateral. Então, tudo isso a gente leva em consideração. E quando a gente fala em tratamento, a doutora Marta já colocou que o tratamento não é só medicamento. Claro, a gente pensa sempre no medicamento, mas não é. Pessoal, a doutora Isabel ela vai trazer para vocês a importância da dieta. É impressionante, a gente acabou, eu e a doutora Marta, a gente foi recentemente aí para um congresso que falava assim, muito da dieta. Como a dieta é capaz de mudar a história do paciente. Então, a Isabel vai trazer um pouco sobre essa alimentação, que é fundamental. Lógico que a gente vai abrir mão dos medicamentos, não tem como vocês não receberem medicamentos, seja medicamentos por via oral, seja medicamentos por endovenosos, seja subcutâneo, mas muitas vezes, pessoal, vai ser preciso a cirurgia. Doutora, eu vou embora, eu não quero fazer cirurgia, eu não quero, eu vou procurar outro médico, eu não quero. Calma, gente, às vezes a cirurgia não é fim do mundo, às vezes a cirurgia é para ajudar a gente. Por exemplo, quem aqui já teve fístula? Vários já tiveram fístula. Não tem como tratar a fístula, exceto se for uma fístula muito superficialzinha, muito fininha, se a gente não fizer um tratamento cirúrgico. Ai, mas vai cortar tudo, eu vou ficar com buraco. Gente, às vezes essa cirurgia é uma limpeza. Às vezes é colocar um caninho ali na fístula para drenar, para tirar aquela sujeira toda que está ali, limpar e conseguir o remédio fazer melhor efeito. Então, assim, não se assustem quando o médico falar assim, agora precisa da cirurgia. A gente vai precisar ter uma opinião de um coloproctologista. Isso não é fim do mundo. Muitas vezes o cirurgião vai ajudar demais vocês, vai trazer para vocês uma nova jornada, uma nova vida. Então, lembra que o tratamento cirúrgico também existe no tratamento da doença inflamatória, e não quer dizer que, quando a gente encaminha para a cirurgia, que os medicamentos não estão fazendo efeito ou que eu atingi uma falha terapêutica. Não. Muitas vezes é uma complementação do tratamento que a gente está fazendo com o medicamento. Então, como que a gente vai definir? Aqui eu falei já para vocês da questão da doença leve. A doença leve é aquele paciente que está super bem, que ele nem percebe que ele tem a doença, que ele está trabalhando normalmente, que ele não tem nenhum sintoma sistêmico, que ele não perdeu peso, ele não tem febre, ele não está com anemia. Assim, a doença foi um achado de exame, uma descoberta ali que descobriu porque foi fazer um exame por algum motivo, um rastreio porque o familiar teve câncer coloretal, e achou ali umas erosõezinhas que a gente custa até achar no ilho terminal. E não sente nada. E aí você faz um exame de imagem, que nem a doutora Marta falou, para saber se a doença está cometendo só essa parte aqui do intestino, a parte superficial, ou se já está chegando até a outra sala transmural, e não tem nada no exame de imagem. Gente, esse paciente eu posso seguir ele daqui 3, 4 meses, faz uma calprotectina, faz um exame de sangue, está tudo bem, eu posso continuar sem medicar esse paciente.
Por quê? Porque nessa localização, eu não posso dar uma medicação simples, que vocês já devem ter utilizado aqui, que é a mais simples para tratar a doença inflamatória, que é a mesalazina. Não adianta nada. Aqui, ou eu tenho que dar imunossupressor, ou o que a gente chama de terapia avançada. Numa doença leve, às vezes, não compensa. Agora, é totalmente diferente se eu já me deparar com úlceras mais profundas, com o intestino já com fechamento, aqui um buraquinho bem fininho. Olha a diferença dessa luz para essa luz. Dá para vocês verem claramente que tem uma diferença aqui no calibre da luz. Aqui, olha, muita inflamação. Aqui também úlceras bem profundas. A mucosa, a gente já vê que a anatomia mudou totalmente. Aqui eu não tenho como falar para o paciente, ainda que ele seja sintomático, dizer assim, você não vai tratar com nada, eu vou só observar. Óbvio que não. Então, isso vai levar em conta o quão inflamado vocês estão. É uma inflamação leve, muito discreta, ou uma inflamação mais grave? Nós temos várias opções. Esse lado de cá, a gente chama hoje de terapia convencional, porque vocês têm que saber esses nomes, não é só a gente, viu? Vocês procuram no ChatGPT, no Dr. Google, então vocês têm que saber. Existe uma diferença. Hoje se fala de uma maneira bem chique, né, Marta? Tratamento convencional e tratamento avançado, terapia avançada. Ixi, eu estou usando essa terapia avançada, então significa que a minha doença é avançada? Não, gente, é só uma nomenclatura. É só uma nomenclatura, não quer dizer que a doença é avançada, nada, mas que tem indicação, pelo menos de moderada a grave, para que a gente vá para esse lado aqui da chamada terapia avançada. Os medicamentos convencionais, com certeza, aqui vocês usaram já por muito tempo. Mesalazina, sulfasalazina, corticoide na crise, ou, às vezes, imunossupressora, azatioprina, mercaptopurina, metrotexato. Vocês, com certeza, já utilizaram. E não podemos dizer de forma nenhuma que essas medicações são ruins. De maneira nenhuma. Tem pacientes que conseguem cicatrizar todas as feridas só com essas medicações. Principalmente isso na colite ulcerativa. Eu estava até falando com a Bel, que ontem atendi no consultório uma paciente que era dela, uma menina que chegou assim desesperada. Só com a mesalazina, ela está maravilhosa. Calprotectina de 20, sem sintoma nenhum. Mas, mais uma vez, a gente tem que escolher a doença. Na doença de Crohn, manter com um tratamento convencional já é um pouco mais difícil. Realmente tem que ser uma doença bem mais leve por essa característica da doença. Ela não é mais grave ou menos grave que a colite ulcerativa, mas muitas vezes ela não dá conta só de segurar, a gente não consegue segurar a doença só com essas medicações. E quando a gente fala de terapia avançada, basicamente nós temos hoje essas linhas. Eu sempre explico para os pacientes de uma maneira didática, né? É como se dentro do intestino de vocês tivessem uma verdadeira guerra. É um exército que está lá atacando o tempo todo o intestino de vocês. Só que tem várias vias. São vários soldados que buscam estratégias diferentes para manter essa inflamação. Tem o soldado mais antigo aí dessa guerra que não morre nunca e que está sempre ali sendo utilizado porque é uma medicação excelente, que é aquele soldado que joga a bomba nessa via aqui, do TNF-alfa. Essa é uma das principais vias que foi descoberto, né? Graças a Deus, acho que o conhecimento maior que se tem da doença hoje é desses mecanismos imunobiológicos, né? Do processo do sistema imunológico de vocês, como ataca o intestino. Essa medicação é a mais antiga. No Brasil, a primeira infusão que a gente fez foi em 1997, então já tem muito tempo. E são medicações excelentes, os pacientes respondem muito bem. Que hoje nós temos vários, né? Principalmente o infliximab, o adalimumab, o certolizumab e mundaréu de biosimilares, que também são bons. Não é porque é biosimilar que é ruim. Ah, mas você sempre falou para não tomar o genérico do antibiótico. É totalmente diferente. Esses medicamentos são feitos por indústrias robustas, que têm muitos estudos nisso. O que a gente não gosta é muito essa troca, mas aquele paciente que começou a usar um biosimilar e segue usando um biosimilar, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente também tem uma outra linha. Então, aqui, essa linha, ela bloqueia esse soldado chamado TNF-alfa, que, de fato, é muito importante aí na inflamação. Mas a gente tem uma outra linha, que é essa linha aqui,
Imaginem que aqui é o intestino, e ali o corredor que vocês usaram para entrar aqui nessa sala, aqui estamos dentro do intestino. É um corredor que está passando um monte de célula. E aí eles veem esse anfiteatro cheio de comida lá atrás, cafezinho gostoso. Opa, aqui tem festa, vamos entrar. Então, lá, quem está passando ali no corredor agora, por sinal tem 3 mocinhas, são os leucócitos. E esses leucócitos, que são células que todos nós temos no nosso sangue, eles veem essa área aqui gostosa, né, cheia de comida, que no caso é a inflamação, eles falam, opa, tenho que sair do vaso e entrar aqui. Hoje descobriram uma molécula que bloqueia. Opa, leucócito, você não vai sair do sangue e vai entrar nessa área inflamada, não. Fica aí. E gruda nele para que ele não entre na área inflamada. É uma molécula chamada anti-integrina, que, inclusive, a gente tem no SUS essa medicação só liberada para retocolite, mas eu vou trazer uma novidade que também vai ser aprovada agora para a doença de Crohn, que é o vedolizumab. Nós temos outros soldados ali que são os das leucinas, das interleucinas. Tem uma interleucina ali que também não é muito boazinha, que é um soldado também que não é muito bom, que é o da interleucina 12 e 23. Temos várias moléculas aí que bloqueiam. Na verdade, agora também tem uma molécula que bloqueia as duas, e, recentemente, a gente teve liberação de moléculas que bloqueiam só a interleucina 23. Então, aqui são todos os representantes. Não temos, por exemplo, essa medicação a gente ainda não tem no Brasil, mas as outras todas nós temos no Brasil, inclusive já liberadas para usar. Olha que legal, mais possibilidades de medicamento. E temos outras moléculas que são fantásticas, porque elas são medicamentos por via oral. Olha que legal. Então, vocês não vão mais precisar fazer as infusões, não vão mais precisar ir lá tomar uma injeção? Sim, pode ser que, no caso de vocês, a molécula, pequena molécula que a gente chama, que, apesar do nome ser pequena, ela não é pequena, ela tem uma ação bem grande no intestino de vocês, que são essas chamadas pequenas moléculas, que nós temos já 2 representantes que estão disponíveis, não no SUS, mas uma no SUS e outra no SUS e no privado, que também são moléculas, tudo tem sua indicação, obviamente. Então eu posso parar minha medicação que eu estou fazendo. A cada 8 semanas eu vou lá, recebo, pego a minha veia, tomo um medicamento. Não é mais fácil tomar um remédio? Pessoal, se aquela medicação que você está tomando na veia está indo bem, não tem por que parar. Não tem por que mudar só porque você acha que, de repente, vai ser melhor. Não. A gente tem que sempre, isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que esgotar ao máximo as moléculas. Porque toda vez que a gente muda, sempre quando a gente muda, a resposta ela nunca é tão boa. Porque o sistema imunológico é esperto, né? A gente bloqueia esse soldado que está aqui, mas já começou a ter um monte de outros soldados ali atrás. Então, se a gente bloquear aqui, daí a gente esquece que lá atrás tem outros, e, de repente, esse soldado é muito importante, então a gente tem que ter cuidado com essa coisa de mudar de medicamento o tempo todo, sem realmente ser necessário. Aqui é para uma visão geral, aqui para vocês entenderem o que acontece no intestino. Olha quanta inflamação, olha quanta célula inflamatória. E cada via dessas aqui são as vias das medicações. Então, por exemplo, bloqueando essa interleucina, essa bolinha é pequenininha, mas essa molécula é boa. Bloqueia essa molécula, olha quanta medicação para bloquear essa molécula. Para bloquear aqui, ó, o TNF-alfa, que são os primeiros soldados, olha quantas moléculas nós temos. Para bloquear aqui essa outra molécula que a gente ainda não tem no Brasil, isso aqui são células que estão dentro do gânglio linfático, e essas moléculas bloqueiam já a saída da inflamação dentro do gânglio linfático para a corrente sanguínea. Olha que interessante, olha como a coisa está evoluindo, então vocês não têm que se desesperar. A ciência está assim a todo vapor para descobrir novos tratamentos para doença inflamatória. Aqui mais também outras pequenas moléculas, algumas que já saíram, outras que estão para sair. Então, é muita coisa, muita coisa mesmo. Esse slide, esse trabalho acabou de ser publicado, vocês veem aqui, que é de 2025, de uma revista super boa, e é um estudo, olha, gente, tudo isso que está... Eu vou ter que chegar mais perto, porque, infelizmente, eu esqueci meu óculos. Tudo isso que está em vermelho, tudo que está em vermelho, que vocês veem esses nomes em vermelho, são moléculas novas, que estão em fase 2, fase 3, perto de serem aprovadas. Olha a quantidade de medicamento que tem aí para vocês tratarem a doença de vocês, gente. É muito bom isso. Eu tenho certeza que, se eu tivesse sentado aí do lado de vocês e fosse paciente, eu vendo isso, eu iria ficar bem feliz.
né? Porque, às vezes, vocês já usaram tudo que está em pretinho, que já foi liberado, né, que já está disponível para uso, e não atingiram ainda uma melhora, não conseguiram ainda resolver a doença. E, olha só, a ideia disso é que traz realmente uma esperança de que outras moléculas, porque está se estudando demais. E, de fato, de tudo que a gente evoluiu no tratamento da doença inflamatória, foi o conhecimento sobre o sistema imunológico, foi aquela questão da inflamação que tem dentro do corpo de vocês, que é uma inflamação tão amplificada, tão intensa. Aqui, uma linha do tempo, só para vocês verem também como a gente progrediu, né? Ficamos muitos anos tendo uma única molécula biológica, que era o infliximab, e aí foram surgindo outras, e aqui parou em 2022, mas também a quantidade de moléculas que nós temos realmente é muito grande. E a decisão de escolher uma ou outra é essa decisão baseada em tudo isso que eu falei, né? Em conhecer vocês, em conhecer a doença de vocês, em conhecer cada molécula dessa, saber o mecanismo de ação, os efeitos colaterais de cada um, a depender do tipo de paciente. No paciente, eu sempre falo, no paciente jovem, qualquer uma molécula é muito boa. No paciente idoso, a gente já tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a gente tem que lembrar que o idoso já traz consigo, pelo envelhecimento, comorbidades, que, às vezes, aquela molécula em si não vai ser legal para ele, porque vai trazer mais efeitos colaterais ainda para as comorbidades deles. Então, a gente tem que ter tudo, colocar na balança. Então, assim, aqui é São Paulo, uma sexta-feira à noite. Trânsito, uma via livre, outra via livre. Por onde que eu vou seguir o meu caminho aí? Que caminho que eu vou escolher? Isso, às vezes, é uma pergunta que o paciente faz. Doutora, como eu vou ter certeza que essa medicação que a gente escolheu é a melhor para mim? Será que eu estou no caminho certo? Então, aqui, mais ou menos, um resuminho aí do que eu quis dizer para vocês, né? Geralmente, quando a gente tem um paciente com doença inflamatória, mas que ele já teve alguma malignidade, já teve algum tumor, seja na pele, seja no intestino, seja em outro órgão, que não tem nada a ver com a doença, a gente tenta escolher as moléculas que são mais seguras, que atuam só no intestino. Mas, mais uma vez, tudo depende da gravidade da doença. Então, nesse sentido, o vedolizumab, que é aquela molécula que bloqueia a saída que a doutora Marta saiu, mas vamos supor que ela queira entrar, agora eu não vou deixar mais ela entrar, porque saiu no meio da aula, não vai entrar mais. É mais ou menos o mecanismo do vedolizumab. Esse medicamento, que é isso, não pode sair da aula. Então, agora quer entrar na festa, né? É assim, é o que o vedolizumab faz, bloqueia ela de entrar de novo na área inflamada. Essa molécula, como ela tem uma seletividade intestinal, ela só atua no intestino, essa é uma molécula, naquele paciente com mais comorbidades, com histórias de neoplasia prévia, é uma boa opção para a gente. No paciente, por exemplo, com doença inflamatória e psoríase, essa interleucina 12-23, o ustekinumab, por exemplo, se o paciente tem psoríase e vai primeiro no dermato, as anti-interleucinas são as drogas de escolha para eles, porque tem uma ação muito boa na pele. Como a gente tem uma que também funciona para doença inflamatória, eu estou associando aí, né, o queijo com a goiabada para ficar uma excelente combinação. No paciente idoso, isso está um pouco mudando, mas acima de 60 anos, de fato, a gente acaba escolhendo as drogas que também são mais seguras, por conta das comorbidades que esse paciente pode ter. Um paciente que tem, por exemplo, retocolite e associado tem uma artrite, a gente vai lembrar de medicamentos que atuam muito bem na artrite, como, por exemplo, o anti-TNF e também a pequena molécula chamada tofacitinib. Quando o paciente tem doença de Crohn perianal, por hora, de primeira escolha, até o momento, 2025, ainda a melhor medicação é o infliximab. Né? É a medicação que mais tem trabalhos, que mais tem resposta positiva. Então, quem já teve fístula aqui, pode ser que tenha parado por algum motivo, mas, com certeza, foi a medicação de primeira escolha do médico, porque, de fato, é a melhor mesmo. Estão surgindo outras moléculas agora, com estudos também para doença fistulizante, mas, por hora, o que a gente ainda tem é a molécula mais antiga, que tem uma ação muito boa na fístula. Na retocolite, o paciente é adulto, jovem, também na doença de Crohn, teoricamente, pessoal, posso escolher qualquer medicação, porque todas vão ser boas, porque aquele paciente é saudável, aquele paciente não tem nenhuma comorbidade. No paciente que, por exemplo, ele tem uma doença inflamatória, mas ele já se mostrou intolerante ao imunossupressor, por exemplo, os anti-TNF, geralmente, eles têm uma melhor eficácia, principalmente no primeiro ano da doença, quando eles são utilizados juntos com o imunossupressor. Então, se eu tenho um paciente que não tolerou o imunossupressor, ou que
a doença não está conseguindo controlar, às vezes ele pode até fazer uma monoterapia com aquela medicação e ir bem, mas se, de repente, ele não está indo bem com a medicação e eu precisaria usar um imunossupressor para ele, mas eu não posso por intolerância, esse paciente, por exemplo, eu tenho que pensar nas drogas que eu posso fazer como monoterapia. E aí são essas moléculas com essas linhas de atuação mais novas que eu falei para vocês. Então, outra coisa que a gente tem que pensar também, pessoal, é o acesso, né? Às vezes o paciente ele tem um seguro-saúde, muitas vezes ele não tem, né? Então, hoje, o que a gente tem, por exemplo, no SUS? No SUS, para tratar a colite ulcerativa, a gente tem o infliximab, que está liberado, o tofacitinib, infliximab anti-TNF, o tofa, uma pequena molécula, e a doutora Marta, que não deveria ter entrado aqui, ela é o vedolizumab. Saiu e entrou, né? Voltou para a festa aqui, tem que ter um bloqueio. Ela é o vedolizumab. Para a doença de Crohn, a gente tem o quê? A gente tem o anti-TNF, que daí a gente tem o infliximab, o adalimumab e o certolizumab, e a gente tem o ustekinumab, que está para entrar, né? Já foi uma aprovação da Conitec, mas ainda está um pouco enrolado isso, a gente também está tentando aí lidar para que isso seja mais rápido, e, recentemente, a gente teve a aprovação do Vedo também. A aprovação não quer dizer que ele já está amanhã, vocês já podem pegar essa medicação no SUS, porque isso ainda leva um tempo. Então, é isso que a gente tem no acesso. Duas novidades muito boas que vocês devem ter acompanhado, né? A gente colocou no site da BCD. Primeiro, que recentemente a Anvisa aprovou uma nova molécula, que é uma anti-interleucina 23, que é o guselkumab, para tratamento tanto da doença de Crohn como da retocolite ulcerativa. Isso é muito bom, principalmente ainda não para o SUS, mas para quem tem a saúde suplementar, porque a gente tendo essa aprovação, a gente consegue com mais facilidade. E a consulta pública que teve recentemente para aprovar o vedolizumab para entrar no SUS, não só para a retocolite, mas para a doença de Crohn, graças a Deus, graças a vocês, foi positiva a resposta, e, de fato, o Vedo, então, ele vai ser incorporado aí no SUS também. Isso é uma excelente notícia, porque quem está no SUS sabe que, às vezes, a gente precisa sempre ter mais moléculas, e é isso que a gente tanto luta aqui como a BCD. Então, pessoal, como mensagens finais, eu queria dizer para vocês que, antes de a gente decidir qual medicamento a gente vai escolher para vocês, existem essas etapas que são fundamentais, que a gente precisa percorrer, né? Então, a gente tem que seguir direitinho para que a gente possa ter um maior sucesso. Qual alvo que eu vou escolher? O que está mais incomodando o paciente? A decisão é compartilhada. Vocês precisam saber sobre essas moléculas, e vocês sabem. Muitas vezes vocês chegam lá para a gente falando assim, doutora, mas eu vi que teve o lançamento dessa molécula, por que eu não posso usar para mim? Olha, essa molécula faz bem, o resultado foi tanto. Às vezes vocês sabem mais até do que o médico, então isso é importante. Monitorar sempre vocês. Então, por isso, vocês precisam estar sempre sendo acompanhados, com consultas, com exames laboratoriais, com exames de calprotectina, eventualmente, de tempos em tempos, a realização da colonoscopia. Cada vez mais não tem uma receita de bolo. Por isso que, às vezes, também, isso é importante vocês saberem, às vezes, a gente, enquanto ABCD, a gente recebe, às vezes, e-mails de pacientes querendo ter um tratamento. E é difícil, porque a gente não conhece vocês, a gente não sabe da doença, a gente não está diante de vocês, a gente está diante de uma mensagem. E, às vezes, decidir um tratamento ali numa mensagem, a gente não pode, a gente vai estar sendo super errado de fazer isso, né? E, por outro lado, cada vez mais, o tratamento da doença inflamatória ele é individualizado. Talvez, como você chama? Talvez a Luciana, você é familiar? Ah, você é preceptora. Então, a Luciana... Você é paciente? Isso. Que legal. Seja bem-vinda. Enfim, vamos supor, o paciente X tem doença de Crohn, e o da frente também tem doença de Crohn na mesma localização, mas talvez para o paciente X o tratamento não seja o mesmo do paciente Y. Então, isso é muito importante vocês saberem, não tem receita de bolo. Que nem, por exemplo, tratar H. pylori, que qualquer um, se olhar na internet lá, que sabe como trata o H. pylori. Por isso que vocês também têm que se basear no que o médico fala, e não o que, às vezes, o blog fala, né, o que o post fala, o que hoje os influenciadores digitais falam.
Somente a inflamação deve guiar as mudanças terapêuticas. Se o paciente for jovem, sem comorbidades, como primeira escolha na doença de Crohn ou na retocolite, a gente pode escolher todos os biológicos. Se o paciente for idoso e tiver comorbidades, as medicações que são consideradas mais seguras, como o VED, o sequinumab e o risankizumab, são uma ótima opção. Na doença de Crohn limitada, às vezes, o tratamento cirúrgico também pode ser uma boa opção. Eu vou lá e tiro aquele pedacinho pequenininho e o paciente vai ficar livre. Então, a gente também tem que ponderar isso. E no paciente com fístula, sempre a associação do tratamento cirúrgico junto com a medicação. E aí é realmente o que eu já falei para vocês, o anti-TNF associado ao imunossupressor. Por último, pessoal, eu queria mostrar aqui um vídeo que a gente fez, porque, independente de passar essa ideia de tanta medicação e como que eu vou escolher, e às vezes pode deixar a cabeça de vocês confusa, será que eu estou com a melhor, será que tem alguma melhor? O que a gente, como ABCD, quer para vocês é isso mesmo que a doutora Marta falou. Além de que vocês tenham informação, de que vocês tenham conhecimento de tudo o que está acontecendo no mundo sobre a doença de vocês, a gente quer que vocês tenham vida, que vocês sejam felizes, que vocês possam aproveitar todos os momentos com a família, com os amigos. Então, a gente fez esse vídeo para que passasse essa informação. E eu quero muito que vocês olhem cada slide desses, não só olhando a imagem, mas a mensagem que tem por cada slide aqui que a gente preparou para vocês. Muito obrigada. O som está ligado? Acho que tem que apertar a flechinha aí, acho que é você. Isso. Mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada força pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório. O astro rei vai brilhar. Alheia a qualquer vontade, há de imperar, há de Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno, será pleno. Amanhã. Obrigada, pessoal. Que emocionante.